Passemos agora, queridos, para o momento da palavra, amém? Então ouça com atenção o que Deus deseja falar contigo. E receba dele, querido, esta mensagem, essa palavra que eu creio que é para o teu coração. Aleluia. Sabendo que o nosso Deus, ele é bom sempre. Está no controle de tudo. O projeto de Deus, ele é perfeito. E Deus conta contigo, conta comigo, conta conosco. Grande obra Deus está realizando através de homens e mulheres que têm se posicionado em obediência ao chamado do Senhor. E assim, querido, o Espírito Santo tem usado a muitos. Mas tem você que Deus tem um chamado, que também quer te usar. Precisamos, querido, nos posicionar. Decidirmos primeiramente por Cristo. Reconhecer que sem Ele nada somos. Que somos pecadores e carecemos, precisamos da misericórdia, do perdão de Deus. Reconhecer, querido, que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, por as nossas vidas. Grande sacrifício e grande demonstração de amor houve ali no sacrifício de Jesus. Mas Ele morreu numa demonstração de amor por mim e por você. Porque Deus te ama, amém? Deus te ama. Deus tem um amor todo especial para com a tua vida. E assim tem um chamado para mim e para você. E nós vemos na Bíblia relatado muitos milagres, sinais e prodígios realizados primeiramente no Antigo Testamento. Manifestação do poder de Deus, o Espírito Santo agindo em profetas, homens separados e escolhidos por Deus. Bênçãos tremendas. Mas Deus, desde a antiguidade, querido, já anunciava primeiramente a vinda de Jesus, que foi relatada no Novo Testamento. Aquele que viria, aquele que seria o Cordeiro do sacrifício perfeito, e ao qual nós todos deveríamos obedecer e o reconhecer como Senhor. O Antigo Testamento já dizia isso, já relatava sobre isso, e de fato aconteceu, Jesus veio. Hoje nós reconhecemos que Jesus veio. E com a grande missão, veio na forma de homem, se esvaziou de si mesmo. E aqui andou neste mundo. Veio Jesus, bebê, nasceu, criança, jovem, se tornou adulto. E chegou o tempo da obra ser manifesta. 3 anos. Dos 30 anos aos 33 anos. Jesus, queridos, andou. Escolheu os seus apóstolos, discípulos, homens para andar junto dele, que ali testemunharam da glória, da manifestação do poder de Deus. E Jesus deixou o testemunho e o exemplo para cada um de nós. Amém? E ele disse, querido, que quando partiu, que obras maiores nós faríamos. Aleluia. Mas certamente, através da intervenção, da ação do Espírito Santo de Deus. E quando ele partiu, ele pediu que a igreja aguardasse a vinda do Espírito Santo, que seria derramada sobre aquela igreja que ali estava sendo formada. E os discípulos de Jesus permaneceram em oração, esperando. E em Pentecoste veio o derramar do Espírito Santo, que encheu aquele lugar da unção, da graça, do poder de Deus. E ali surge a chamada igreja primitiva. Os discípulos de Jesus ministrando e pregando o arrependimento, o evangelho da cruz.
da necessidade de reconhecer o pecado e de se arrepender. Era isso, queridos, que a igreja primitiva pregava, pastor. A verdade, simples, reconhecer a Jesus como Senhor e a necessidade de arrependimento. Amém? Glória a Deus. Nesta noite, queridos, nós vamos compartilhar uma passagem em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. O que nós iremos compartilhar nessa noite é a partir do verso 11. Mas para introdução, para contexto, primeiro deixe eu lhe falar a respeito do que aconteceu nos versos anteriores. Nos versos iniciais do capítulo 3 é relatado a cura de um coxo. E diz a palavra do Senhor que na hora nona, Pedro e João foram ao templo para orar. E exatamente naquele momento, ali ia sendo colocado, ou vinha sendo trazido um coxo de nascença, que era posto naquele local para pedir esmola. E todo dia ele tinha essa missão. E ele, vendo Pedro a João, decidiu os abordar para pedir uma esmola. E Pedro e João chegando junto dele, ele ao pedir a esmola, eles olham para aquele homem que era coxo, mendigo. E aquele homem olha para aí e Pedro diz: olha para nós. Aquele homem olhou, esperando receber deles alguma coisa. E no entanto Pedro diz: eu não tenho ouro e nem tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia relata que Pedro, pegando pela direita na mão daquele homem, o levantou. E de imediato, os artelhos, os seus pés se firmaram. E esse homem se levantou e começou a glorificar e exaltar o nome de Deus. O nome de Jesus. Aleluia. E ali Pedro e João entraram no templo. E aquele homem os acompanhou, glorificando, exaltando a Deus, pelo grande milagre que houve na vida dele. Um homem que era coxo de deficiência de nascença, agora foi curado, porque ele creu, ele acreditou no nome poderoso de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, queridos? E todos ali viram e ficaram impactados, ficaram temerosos pelo que havia acontecido. Aleluia. Amém, queridos? E este é o contexto. Aí chegamos no verso 11, que diz: e aquele mendigo, apegando-se a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhai tanto para nós? Como se por nossa própria virtude, ou poder, ou santidade, fizéssemos andar este homem. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregaste e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que Jesus fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo e pediste
que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, e pela fé no nome de Jesus, e esse nome fez fortalecer a este homem, a este a que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, e a fé que é por ele, deu a este homem, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o que fizeste foi por ignorância, como também os vossos príncipes, as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Portanto, arrependei-vos vós, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Creio primeiramente, relatei aqui, em relação aos primeiros versos desse capítulo, um grande milagre que aconteceu na vida de um coxo. Um homem que era deficiente, desde a nascença, que todos os dias ia para aquele templo e ali pedia esmola. E Deus fez um grande milagre. Mas eu quero chamar a atenção, querido, que como o milagre aconteceu? A Bíblia relata que Pedro e João ia passando exatamente no momento em que ia sendo colocado este homem, e este homem os abordam para pedir uma esmola. E Pedro diz para este homem, olha o que foi que Pedro disse nesse momento. Pedro disse, olha para nós. O homem olhou, esperando receber deles alguma coisa. Então, Pedro libera a palavra. Não tenho ouro, nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E assim o milagre aconteceu. E depois que o milagre aconteceu, este, que era mendigo e agora estava curado, seguiu a Pedro e a João, glorificando a Jesus, saltando, dançando, pulando. E ali todos viram, e conheciam que aquele homem todos os dias era colocado naquele lugar, e estava naquele lugar, naquela condição de deficiência, e agora estava curado. E ali as pessoas ficaram impactadas, por ver esse grande milagre. Agora o detalhe, querido, que essas pessoas correm, e se aproximam de Pedro e João. Por quê? Porque naquela época, havia muitos magos, feiticeiros, que realizavam milagres, supostos milagres, sinais, e atraíam pessoas. E ao acontecer esse milagre, a primeira coisa que aconteceu, depois que as pessoas ficaram impactadas, foi correr e ir ao encontro desse homem, se aproximando de Pedro e João, admirado e impactado pelo grande milagre que aconteceu. A grande manifestação do poder de Deus. E ali estavam junto dele. E Pedro, querido, aproveitou a oportunidade para transmitir um grande ensinamento. Ensinamento este que deve servir para cada um de nós. Porque quem que faz o milagre?
é o homem. Não, querido, jamais. É Deus sempre. Nada fazemos por nós mesmos. O que fazemos é graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Todos nós. É graças a Deus. E veja o que diz Pedro nesse verso 11. E a Bíblia diz, Atos 3, 11. E apegando-se aquele mendigo a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. Então Pedro, no verso 12, diz: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Pedro, queridos, ele tinha andado com Jesus, ele já tinha experimentado, visto, testemunhado os grandes feitos que Deus realizou através da vida de Jesus. E aqui ele aproveita e ensina aquele povo que ele estava olhando para eles atônicos, admirado do que tinha acontecido. Querido, primeiramente, quando acontece um milagre, queridos, é algo impactante, amém? É algo impactante. O que se quer ver é um milagre que você possa enxergar com os olhos naturais, para que você possa contar o que Deus fez, para que você possa usar isso como testemunho, relatar para outras pessoas. Mas eu quero te dizer, querido, e te lembrar que Deus tem realizado muitos milagres, sinais e prodígios que nós nem temos visto. Todos os dias. Maravilhas Deus tem realizado. Mas o que o homem quer ver é algo natural, concreto, que ele possa pegar, palpável. E era isso que essas pessoas queriam. E infelizmente no dia de hoje também está acontecendo a mesma coisa. As pessoas estão querendo ver milagres. Quando se há um anúncio para determinada igreja, determinado local, vai vir um pastor, um missionário, que onde ele passa, ele realiza milagres. Coisas acontecem. Às vezes é anunciado, é trazido pastores de fora, de outros estados, outros países, até de outros continentes, anunciando que através da vida deste homem, grandes milagres acontecem. E a multidão ouve, e a multidão busca e vai atrás dessas coisas. Porque quer receber, quer ter, quer pegar, quer ver, queridos, o milagre acontecendo. Isto é realidade. Mas eu quero te lembrar, querido, que o nosso Deus, Ele é poderoso, amém? E que Deus já tem feito muitos milagres na tua vida. Muitos. E foi, pastor, foi, querido. Mas por que eu vivo nessa vida desse jeito, nessa peleja, nessa luta, que não passa? Querido, eu quero te dizer que Deus tem um propósito na tua vida. Ele tem te dado força para continuar, para prosseguir. E eu te digo nessa noite, Deus está te dizendo, não desista, prossiga. Porque Ele te ama. Ele te ama e tem um grande chamado para a tua vida. Amém? E Ele faz milagre. Ele realiza milagre. O nosso Deus é o mesmo, de ontem, hoje e será eternamente. Nada é impossível para Deus. E aqui chama a atenção de Pedro que as pessoas estavam atônitas, quer dizer, admiradas do que tinha acontecido. E no entanto, querido, já tinha sido dito no passado de quem era Deus.
dos poderes, das maravilhas que Deus realiza. Mas, querido, o homem, ele tende a esquecer. Algo acontece, mas na sequência a pessoa esquece. E já quer ver um outro milagre, um outro sinal. E busca. E vai a um lugar, vai a um outro. Porque vive de lugar em lugar, buscando bênçãos, testemunho. Porque quer ver, quer tocar. E muitas vezes, que quando vê um homem, que é considerado um homem de Deus, homem abençoado, homem que realiza milagres, as pessoas querem tocar, querem receber alguma coisa. E infelizmente, muitos se aproveitam disso. Esta é uma realidade da falta de sabedoria de muitas pessoas que são enganados. Amém? E Pedro aqui abre os olhos desses que ali estavam. Por isso fala para eles: varões israelitas, povo judeu, por que vos admirais disso? Ou, porque olhai tanto para nós? Aleluia. Por que ele diz isso, querido? Lembre-se que quando ele abordou aquele homem coxo, a primeira coisa que ele disse foi: olhai para nós. Olhai para nós. Mas quando ele disse olhar para nós, queridos, é porque eles estavam cheios de fé. Amém? Olhar para o nosso testemunho de fé. De homens que andaram com Jesus, Pedro e João. E aquele homem olhou e foi cheio de fé e creu no seu coração. E o milagre aconteceu. E agora Pedro repreende a esses que ali estavam, varões israelitas, judeus. Por que se admirai tanto? E por que olhai tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Pedro está dizendo: não fomos nós que fizemos. Vocês não devem adorar a nós, mas devem se lembrar quem é Deus. Do que Deus fez no passado, do que os profetas anunciaram, e do que Ele está fazendo no dia de hoje. Amém? E diz o verso 13. Aí Pedro continua: o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregaste e perante a face de Pilatos negaste, tendo Pilatos determinado que Jesus fosse solto. Verso 14. Mas vós, povo judeu, negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. Amém? Então, como sabemos, queridos, nesse momento, nesse ato que aqui está sendo relatado, o povo preferiu que fosse liberto Barrabás, um homem assassino, que estava condenado à prisão. Foi colocado diante do povo a escolha: libertar Jesus ou Barrabás. E o povo escolheu que fosse libertado Barrabás. Como diz aqui, um homem homicida. E disseram diante de Pilatos: crucifica-o. O povo mesmo, judeu, israelitas, decidiram crucificar a Jesus. E aqui Pedro está lembrando do que eles fizeram. Continuando o verso 15, diz a palavra do Senhor: e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunho. Amém? Pedro aqui dá testemunho de quem é Jesus de fato.
que é o príncipe da vida, aleluia, que é a fonte de vida, aleluia, que é o Filho de Deus, que veio e foi rejeitado pelos seus, e foi crucificado e morto, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E Pedro e João dizem, e nós fomos testemunho, que de fato, Jesus é o Filho de Deus. Jesus foi aquele que os profetas anunciaram no passado, que ele viria. E ele veio. E vocês negaram. Verso 16 diz a palavra do Senhor. E pela fé, no seu nome, ou seja, no nome de Jesus, esse nome que tem poder, esse nome foi que fortaleceu a este homem que antes era coxo e que agora vocês estão vendo que ele está curado, de perfeita saúde, o qual vós conheceis antes. Por quê? Porque ele creu, ele teve fé no nome de Jesus. Aleluia. Ele diz mais aqui, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Verso 17. E agora, irmãos, eu sei que o que fizeste foi por ignorância, como também os vossos príncipes e as vossas autoridades. Aleluia. Queridos, diante daquela multidão que estava atônita, admirada, impactada pelo milagre que aconteceu, Pedro aproveita, querido, e prega, dá um sermão novamente. E aqui é o segundo, levado e guiado pelo Espírito Santo de Deus, para aqueles homens, ensinando, mostrando e dando testemunho de quem é Jesus, que ele veio e foi negado, e foi morto, pelos que deveriam o receber. Mas ele diz, esse mesmo Jesus que vós negaste, foi o mesmo que libertou esse homem da escravidão, da enfermidade, da deficiência. O nome de Jesus que tem poder. Aleluia. Realizou esses grandes feitos. Aí nesse verso, querido, 17, Pedro, que vinha afrontando, lembrando dos erros daquelas pessoas, ele em amor lhe diz, mostrando realmente que ele foi transformado, que ele agora tinha um coração humilde. E ele diz, e agora, irmãos, eu sei que o que fizeste foi por ignorância, como também ignorância das vossas autoridades. E diz no verso 18, mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Amém? Querido, tudo que acontece é debaixo da permissão de Deus. Deus não perdeu o controle de nada. Jesus foi crucificado porque era para ser crucificado. Ele foi negado naquele momento porque era para ser negado naquele momento. Amém? Aí, querido, nós lembramos da vida de José, um dos filhos de Jacó. Ele foi rejeitado pelos irmãos. Este que era o mais querido do pai, juntamente com Benjamim, o mais novo,
Foi rejeitado pelos irmãos, iam matar José, porque José era o escolhido de Deus, com a grande missão de salvar o seu povo da morte, da fome. E algo estava acontecendo debaixo da vontade de Deus. Aos olhos naturais, injustiça total, maldade total, mas tudo debaixo da permissão de Deus. E os irmãos entre eles combinaram e decidiram vender a José a um mercador do Egito. Poderia ser um mercador passando ali de qualquer outro lugar, mas era a vontade de Deus. Tinha que ser o Egito. E José é vendido, vai para a casa de Potifar, e sabemos o que aconteceu lá. Prosperou a casa, e José se manteve firme e fiel a Deus. A esposa de Potifar quis ter relações com José, mas ele se manteve firme, fiel a Deus. Mas por isso ele pagou um alto preço. Foi acusado de forma injusta, mas tudo debaixo da permissão de Deus. E foi colocado no calabouço, preso. E ali José continuou fiel a Deus, fazendo o seu melhor, lembrando do sonho que Deus o tinha dado lá no passado, glorificando e exaltando a Deus. E sabemos, querido, que ali ele decifrou sonhos na prisão. E ali estava o padeiro e o copeiro. O padeiro foi morto e o copeiro retornou ao seu trabalho, trabalhar junto de Faraó. Faraó tinha um sonho recorrente que o perturbava, que não deixava dormir. Todos os seus magos, adivinhas foram chamados e ninguém conseguiu decifrar o sonho. O copeiro então lembrou de José, que José tinha decifrado um sonho lá na prisão. E mandaram chamar José. E José de pronto, através do discernimento vindo de Deus, decifrou o sonho. E aquele homem, querido, foi colocado como governador, como autoridade, somente abaixo de Faraó. Exaltado, querido, como Deus já tinha dado em sonho lá no passado. Agora, este homem que foi vendido, rejeitado pelos seus irmãos, vendido como escravo, estava no calabouço, agora era o segundo do Egito, somente abaixo de Faraó. Mas por que tudo isso, querido, aconteceu? Porque tudo era a vontade de Deus. Lá na frente, querido, todo mundo ia passar por fome por conta de grandes secas. E todos iriam morrer. Mas Deus enviou a José antes na frente. Aleluia. E neste momento que José é usado para levar a sua família, a descendência de Jacó, para o Egito. Tudo debaixo da vontade de Deus. Amém, queridos? Aleluia. E aqui, voltando para o texto desta noite, queridos, relatei nesse momento só um pouco, relatado no Antigo Testamento, dos feitos de Deus, das maravilhas de Deus. E Pedro falando com esses judeus, esses homens que se admiraram desse grande poder de Deus, da manifestação, do milagre na vida desse coxo, Pedro lembra que Deus é o mesmo, que Ele está no controle de tudo, que ainda que as pessoas venham fazer alguma coisa, queridos, só é feito debaixo da permissão de Deus. Amém? Somente debaixo da permissão de Deus. E Pedro, querido, aqui nesse momento, ele dá uma oportunidade para aquelas pessoas. Que vocês fizeram isso, foi debaixo da permissão de Deus. Amém? Para que se cumprisse a vontade de Deus.
Mas no verso 19 diz: arrependei-vos. Amém? Arrependei-vos. Por que isso, querido? Porque muitos até pregam e acham que pelo fato de uma pessoa não ter sabedoria, ela pecar, ela desobedecer a Deus, por falta do conhecimento, que ela está livre do arrependimento. Não, querido. Todos têm que se arrepender para ser salvo. Amém? Vocês erraram, foi relatado o que foi feito, o erro aqui, foi descrito, mas Pedro diz: eu entendo. Vocês pecaram, erraram e fizeram isso de forma inconsciente, sem saber. Mas agora, eu quero dizer para vocês: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que seja apagados os vossos pecados. Queridos, fato é que todos nós temos pecado, amém? E para que seja perdoado e apagado os nossos pecados, é necessário que haja o arrependimento. E é necessário, querido, que haja a conversão. Se não houver o arrependimento e a conversão, não haverá a salvação. Simples, queridos. E é este Jesus que Pedro estava pregando, levado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. A necessidade do arrependimento, da conversão. Amém, amada igreja? Ninguém, queridos, ninguém vai ter o direito de se salvar usando como argumento que não sabia, que ninguém nunca falou. Querido, a palavra está sendo pregada aos 4 cantos do mundo. Hoje nós temos a internet, missionários estão sendo enviados aos 4 cantos do mundo, e a palavra está sendo pregada, queridos. E necessário é haver o arrependimento, a conversão. Porque Jesus, querido, quando veio aqui na terra, e primeiramente João, o Batista, ele diz: arrependei-vos. É necessário que haja o arrependimento. Amém? Aleluia. Quando vemos Levítico 3,17 diz: se alguém pecar, fazendo qualquer de todas as coisas que o Senhor ordenou que não se fizesse, ainda que não o soubesse, contudo será ele culpado e levará a sua iniquidade. Amém? Pecado, querido. É necessário haver o arrependimento. Querido, se de fato nós meditarmos no que aconteceu na época de Jesus, na negação dos judeus, no declarar crucifica-o, no rejeitar a Jesus, a princípio, queridos, pode-se pensar: esse não tem salvação, porque rejeitaram a Jesus. Aí Pedro diz: vocês fizeram na ignorância, porque de fato vocês ainda não tinham o conhecimento, e necessário era isso acontecer, porque era da vontade de Deus. Mas agora que aqui vos estou falando, que o Espírito Santo está agindo, Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos do vosso mau caminho. Amém, querido? E no dia de hoje, querido, nós declaramos novamente: necessário é haver o arrependimento. O que temos pregado, querido, é que nós precisamos reconhecer a Jesus como Senhor, Filho de Deus, que foi crucificado, mas que foi ressuscitado por Deus. E se nós cremos no nome de Jesus,
no sacrifício de Jesus. Há para aquele que crê uma promessa de vida eterna. Esta promessa é para mim e para você e para todo aquele que crê. Mas só crer é suficiente? Não. O crer, querido, ele tem que vir com atitude. E qual é a atitude? É reconhecer que nós somos pecadores. É nos arrepender diante de Deus. É nos converter dos maus caminhos, queridos. É nos deixar ser guiado pelo Espírito Santo. É nos deixar, queridos, ser instrumento nas mãos de Deus. E reconhecer que sem Ele nada somos. Mas o nosso Deus é tão bom, tão maravilhoso, que tem cuidado de nós, que tem abençoado as nossas vidas, e que tem dado muitas oportunidades. Você que hoje nos ouve, que aqui está, e você também que está nos acompanhando, Deus está falando contigo, meu querido. Minha querida, Deus está falando contigo. Ele tem te chamado, tem falado ao teu coração. Você que se afastou, você que está distante, que hoje está frio, que está fria, Deus fala contigo. É necessário voltar. É necessário se arrepender, se reconciliar com o Senhor, se converter dos maus caminhos, porque sem Deus nada somos. Há algo, queridos, precioso para nós, e que nós temos que entender e conhecer, que é exatamente, querido, essa promessa de Deus. E para que eu receba, para que eu viva essa promessa de Deus, eu tenho que ter a sabedoria adquirida através da intimidade com Deus, que tem me ajudado todos os dias a continuar, a não desistir. Mas necessário, queridos, é nós ouvirmos a voz de Deus. Deus tem chamados, queridos, para pregar, para anunciar as boas novas. Boas novas que Jesus anunciou. Muitos, queridos, querem ouvir uma palavra de promessa de bênção. Vem buscar a tua bênção. Culto do milagre, culto da bênção. E é isso que as pessoas gostam. Saem andando de igreja em igreja, local em local, buscando a sua bênção. Querem ouvir uma palavra que agrade ao seu coração. Querido, nós temos que ouvir uma palavra verdadeira. Amém? E era isso que Pedro estava pregando para estes, para os judeus, para os israelitas, e que hoje eu prego para você. É a mesma palavra. Pedro estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, queridos. Amada igreja, necessário é nos arrependermos de nossos pecados, nos convertermos dos nossos maus caminhos e andarmos em aliança com o Senhor todos os dias, para que assim nós possamos fazer e cumprir tudo quanto seja a vontade do nosso Deus. E a vontade do nosso Deus é boa, perfeita e agradável. Amém, queridos? Por isso é que, repetindo mais uma vez, Atos 3,19, Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Querido, lutas nós temos enfrentados, passados, mas a presença de Jesus nos traz o refrigério. A presença de Jesus em nossas vidas, querido, através da ação do Espírito Santo, nos dá força, sabedoria para continuar. Amém, igreja? Aleluia. Eu creio, querido, que Deus está falando, é porque havia necessidade de você ouvir esta palavra. Então receba essa palavra no teu coração, guarde essa palavra no teu coração. Lembre-se, Deus está no controle de tudo.
O Espírito Santo está agindo, está operando. E a obra de Deus está acontecendo. E eu e você somos chamados para fazermos parte dessa grande obra em nome de Jesus. Curva a tua cabeça agora. Pai amado, Pai santo, aqui estamos diante da tua presença, Senhor, para primeiramente te louvar, te exaltar, adorar, Senhor, a ti, o teu santo nome, ó Pai. Lhe agradecemos, Senhor, porque um dia Jesus Cristo veio aqui neste mundo, se sacrificou por nós, ó Pai. Veio, Senhor, ser sacrifício, o Cordeiro perfeito, que se entregou por nós, e através desse sacrifício, nos comprou por alto preço, dando a sua vida por cada um de nós. Te agradecemos, ó Pai, porque esta, ó Pai, foi uma grande demonstração do teu amor para conosco. Mas sabemos, ó Pai, que o Senhor o ressuscitou, e hoje, Pai, Ele está ao seu lado, à sua destra, glorificado, porque lhe honrou, cumpriu a missão a qual foi proposta para ele. Cumpriu toda a missão. E na sequência, Pai, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor enviou o seu Espírito Santo, que foi derramado lá em Pentecostes. E nessa noite nós compartilhamos, Senhor, um dos momentos, início de Atos dos Apóstolos, onde Pedro, cheio da unção do Espírito Santo, dá um grande ensinamento para aqueles que ali estavam, admirados, olhando para eles, como se eles estivessem fazendo alguma coisa. Mas Pedro, convertido, transformado pelo teu poder, Senhor, reconhece que ele é, que nada é, que ele é apenas um canal, um instrumento usado por ti, Senhor, que foi o Senhor que operou na vida daquele coxo, e é o Senhor que tem realizado e feito grandes milagres, e faz todos os dias, e ainda irá fazer muitos outros milagres. Oh Paizinho Santo e Pai amado, te louvamos, ó Pai, porque vemos em Pedro e nos demais apóstolos de Jesus, Senhor, um aprendizado, um crescimento, um coração humilde diante de Ti. Que nós tenhamos, ó Pai, um coração humilde sempre. Que toda honra, toda glória é só Tua, Pai. Que nós venhamos em todo o tempo a diminuir. E que Tu venhas crescer, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pois nós, por nós mesmos, nada podemos fazer. Se alguma coisa boa em nós, tudo vem de Ti. Tudo, Pai. Te louvamos, ó Pai, porque um dia o Senhor nos chamou, o Senhor nos guardou, nos protegeu, e nos trouxe até os dias de hoje. Temos crescido, Senhor, no conhecimento da Tua palavra. Te louvamos por isso, ó Pai. Mas muito ainda temos que aprender. E queremos crescer dia após dia, para assim, Pai, ir obtendo a perfeição que é necessário, Senhor, para o encontro contigo. Pai amado, Pai santo, que cada um venha receber de Ti a verdadeira palavra, que cada um venha receber diretamente de Ti, Senhor, todo o ensinamento, toda a sabedoria, que cada um, Senhor, não venha ter dúvida em seu coração, diante de decisões, de escolhas a fazer, que tenha clareza em seus olhos, em seus corações, em seus pensamentos, e as suas decisões, ó Pai, sejam de acordo com a Tua vontade, Senhor. Eis que se aproxima o carnaval, onde muitos atrativos do mundo, ó Senhor, tenta fisgar, atrair pessoas que têm chamado. E eu te peço agora, Pai, guarda, Pai, a Tua igreja. Guarda os Teus filhos, ó Pai, nos guarda, nos proteja, Pai. Nos envolve, Senhor, para que sejamos guardados, Senhor, desses dias maus, onde vidas são perdidas, primeiramente espiritualmente, onde vidas são mortas, Pai,
se entregando aos desejos da carne. Livra, Pai, a tua igreja. Livra, Senhor, o teu povo. Dá sabedoria, Pai, a cada homem, cada mulher que tem chamado vindo de ti, Senhor, para se manter firme nesses dias. Que seja um testemunho, que possa dizer como Pedro e João: olha para nós, nós somos testemunho. Pai, que cada um venha ser luz, ó Pai. Que cada um dos teus filhos, ó Pai, venha ser luz. Onde andar em todo o tempo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Pai amado, Pai santo, lhe agradecemos pela tua santa palavra. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu ensinamento, pelo falar do teu Espírito Santo, Senhor. Recebemos de ti. E que essa palavra, Senhor, fique guardada em nossos corações e venha dar fruto todos os dias, em nome de Jesus. Amém e aleluia. Glória a Deus. Palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus.